Oi pessoal, tudo bom com vocês? Hoje eu vou dar continuidade às nossas aulas de Python, da nossa disciplina de lógica e de programação. E hoje tem assunto novo, então vamos lá. Pessoal, hoje eu vou falar com vocês sobre bibliotecas. A gente já viu toda aquela parte introdutória de Python, conceito de variáveis, if, else, elif, né? Nós vimos a parte de estrutura de repetição com while. Nós vimos também a questão das funções de entrada e saída, que é o input e o print. Então, a gente vai prosseguir. Só lembrar, né, para vocês a situação básica aqui do Python. Sempre que você for fazer um programa, criar um código, pessoal, desenvolver algo, sempre vai ter essas três partes. A parte de você receber os dados, a parte de você fazer algum tipo de processamento, certo? Utilizando alguma conta matemática, utilizando algum if, elif, else ali no meio, utilizando algum while. E você tem a parte do retorno, você tem a parte da saída. Então, basicamente, todos os programas ele tem essa estrutura, tá? Não esqueça também que a gente viu um pouquinho de lista, né? Lista, que é um tipo especial de variável, onde você consegue colocar mais de uma informação dentro daquele componente, tá bom? Então, vamos aqui de fato para bibliotecas. Bibliotecas, pessoal, o que vem ser isso dentro de linguagem de programação? Bibliotecas, professora, né? É o mesmo sentido de bibliotecas que a gente tem na escola, que a gente tem na universidade, que a gente tem em algum local público? Basicamente, pessoal, quando você entra na biblioteca, você tem um local onde você vai encontrar certos conhecimentos de vários tipos, porque você tem vários livros lá dentro. Você tem livros que você pode ler para melhorar o seu inglês. Você tem livros que você pode ler para entender de um assunto da área de sociologia, da filosofia, geografia, matemática e assim vai. Então, quando a gente fala de bibliotecas em qualquer linguagem de programação, você vai ter módulos de códigos já prontos que vão te auxiliar a resolver um problema. Ou seja, você não precisa fazer aquele código do zero, tá? Porque programadores daquela linguagem, até mesmo você pode criar uma biblioteca, certo? E essa biblioteca tem esse sentido de já trazer funções, de já trazer códigos prontos para você utilizar. E, na verdade, as bibliotecas, né, elas têm funções lá dentro. Então, por exemplo, nós utilizamos duas funções, que é a função input e a função print. E a gente simplesmente chamou elas lá, colocou a regrinha de cada função e funcionou. Aí você pensa, mas como é que isso foi feito? Como é que ele sabe que eu estou pedindo, que é uma coisa que eu vou ter que armazenar numa variável, né? Que no caso da função input. Porque a função input, pessoal, ela faz parte de uma biblioteca. E alguém por trás escreveu como é que vai ser a regra daquela função. E a gente só utiliza a parte e tem que utilizar a regrinha daquela função de maneira correta, certo? Mas vamos lá, deixa eu mostrar aqui um pouquinho para vocês mais sobre. Então tá toda a parte teórica aqui no material, tá? Então acho que você precisa entender, né, que essas bibliotecas elas vão nos auxiliar, tá? São módulos, são pacotes ali de código já pronto, né? Que aqui ó, evita que um desenvolvedor precise criar todo o código do zero, ou seja, a gente vai agilizar o nosso código com algumas bibliotecas. Veja que nas funções input e print que eu falei aqui, que elas fazem parte, são funções e tal, a gente não, elas não são de fato assim, uma biblioteca externa. Elas já estão embutidas no código. Basta a gente chamar elas. Mas essas bibliotecas, as de fato que eu estou falando aqui, se a gente quiser utilizar várias e várias bibliotecas que já vêm instalado no Python por padrão, eu tenho que utilizar a palavrinha import. Então, sei lá, eu quero utilizar uma biblioteca que faça gráfico no meu programa. Então, eu não vou colocar só lá os comandos, eu tenho que importar para dentro do meu código para que o Python entenda que eu vou utilizar alguma parte daquela biblioteca. E dentro de uma biblioteca, pessoal, tem vários módulos, né? Tem vários pacotes.
do mesmo sentido da biblioteca física, tá? Então, quando eu coloco a palavra import e o nome da biblioteca, o Python vai entender que, opa, a qualquer momento, a pessoa vai chamar a biblioteca Math, né, que é de matemática, e pode utilizar algum módulo que está dentro dessa biblioteca Math. Qualquer um dos, tá? Então, aqui eu tenho um exemplo clássico. Eu importei a biblioteca Math. Que eu fiz uma coisa bem simples, né? Aqui, criei uma variável, utilizei o input, o float, coloquei aqui uma perguntinha, né? Digite o número, a pessoa digitou, eu criei uma outra variável e passei aqui, ó, um módulo dessa biblioteca Math. Foi math.sqrt. O que é esse módulo sqrt, pessoal? Ele vai tirar a raiz quadrada do número que eu passar aqui dentro, ó, ou da variável que eu passar aqui dentro. No caso, essa variável está recebendo algo que a pessoa digitou. Então, ele faz esse cálculo, coloca para dentro dessa variável raiz, e aí eu printei aqui, ó, a raiz quadrada do número tal é raiz. Bem simples, né? Bem legal. Então, você já pensou se eu tivesse passado um desafio, tipo assim, crie o código para calcular a raiz quadrada de um número. Você tinha que fazer isso do zero, na mão, né? E agora, você sabendo que já existe isso pronto, é só você chamar aquele módulo, né, que tem dentro da biblioteca Math. Aqui só para vocês verem o que eu estou falando de módulos, né? Quando você tem uma biblioteca geral, você tem vários módulos. Mesma ideia, você tem uma biblioteca, você tem vários livros. Então, quando você está no Python, bota assim, math, isso você tem que importar, né? Import math. E qualquer local, se você botar assim, math, ponto, e esperar um pouquinho, seja no próprio Python, no VS Code, enfim, tanto faz, ele vai aparecer uma caixinha, um menuzinho de todos os módulos que existem naquela biblioteca. Todos os módulos que você consegue usar daquela biblioteca. Então, é bem legal você ter essa noção. Qualquer biblioteca, professora, qualquer biblioteca. E, pessoal, existem algumas bibliotecas. Cara, na verdade, existem várias bibliotecas padrões no Python. Eu coloquei algumas aqui, tá? Bem básicas. Mas coloquei aqui para vocês um link onde você consegue ver todas as bibliotecas de A a Z. Olha só, pessoal, eu estou aqui no índice de módulos de Python. Me chama de módulos, né? Que são as bibliotecas. Dá no mesmo. Se você escutar módulos e bibliotecas, entenda a mesma coisa. Então, ele tem aqui, ó, bibliotecas, na verdade, desde o underline, né? Bibliotecas que começam com a letra A, você tem todas as bibliotecas aqui. Bibliotecas com a letra B, com a letra C, né? Se você clicar, ele vai abrir, vai explicar para você aquela biblioteca e todos os módulos existentes naquela biblioteca. Beleza? Tem bibliotecas para vários tipos de situação, pessoal. Para várias, voltado para a área da matemática, voltado para a área de... É tanta coisa que... Mas vamos lá. Eu vou clicar aqui no M. Inclusive, tem bibliotecas, né? Agora que eu lembrei. Que trabalham com essa parte de buscar informações no site, de enviar um e-mail, né? De fazer pesquisas, de automação, enfim, bibliotecas aqui que a gente chama de nativas, né? Padrão do Python. Eu vou clicar aqui no Math, e aí, ó, ele vai fornecer, né, todos os módulos, todas as funções da biblioteca Math, tá? Existe uma outra biblioteca chamada de CMath, que já trabalha com números complexos, os números que não são reais, certo? Mas, enfim. E aí, ó, pessoal, tem todos os módulos, ó, math.sale, math.com, e aqui ele vai te explicar o que é aquela biblioteca, né? Como é que você utiliza aquela biblioteca, ó, fatorial, tá? Tem a biblioteca aqui do Math de você encontrar, por exemplo, a raiz quadrada, né? Como eu já falei, você encontrar a raiz cúbica, você trabalhar com logaritmo, você trabalhar com exponencial, você trabalhar com arredondamentos. Aqui é o exponencial, né? Potências e logaritmos. Você tem aqui a base cúbica, se quiser encontrar a raiz cúbica de alguma coisa. Logaritmos, as funções trigonométricas, cosseno, seno, tangente, de ângulos, tá? Você tem aqui para encontrar a distância entre dois pontos em uma reta. Você tem aqui a hipotenusa,
para você encontrar conversões angular, de graus para radianos, enfim, tem vários tipos de funções aqui. Então, peguem esse link, né, que eu estou deixando no material para você depois dar uma averiguada aqui nas variadas bibliotecas que tem do Python. Mas, pessoal, não existe só as bibliotecas nativas do Python, certo? Que já vem na instalação do Python. Criaram essas bibliotecas para vários tipos de fins, para ajudar em alguma situação. E para você utilizar essas bibliotecas no Python, aí você vai ter que baixar elas. Na verdade, baixar e instalar as bibliotecas. E aí o Python consegue ver que aquela biblioteca está instalada e assim você consegue utilizar normalmente aquela biblioteca de terceiros no Python. Como é que a gente chama essa biblioteca de terceiro, professora? Da mesma forma, import e o nome lá da biblioteca, tá? E aqui eu achei interessante, eu coloquei algumas áreas, principalmente da área de TI, da área da computação, que são bibliotecas feitas por terceiros para você fazer algo voltado para a área da tecnologia. Se você quiser trabalhar com ciência de dados, pessoal, existem bibliotecas chamadas de NumPy, de Pandas. Acho que o Pandas é uma das mais faladas, né? Você baixa, vai lá no site, baixa, instala e você pode começar a utilizar dentro do Python. Se você quiser trabalhar Python e inteligência artificial, tem bibliotecas, PyTorch, OpenCV. Se você quiser fazer automação, como assim automação? Ah, eu quero que todo dia de manhã, assim que eu ligar o computador, eu criei um código que ele vá no site de notícias e baixe para mim todas as notícias e coloque num bloco de notas, num documento, num docx, por exemplo. Você tem como fazer isso. Eu vou criar um código que ele pesquise na internet, por exemplo, cursos gratuitos na área de programação e que dê certificado. Aí vai atrás. Isso é automação, tá? Aí nós temos aqui o Selenium, o Scrapy. Para você criar dashboards, gráficos, né? Não só aqueles gráficos mais simples, mas gráficos mais complexos, que a gente chama de dashboards, utilizando Python, tá? Você tem o Matplotlib, é complicado falar, e o Seaborn. E, pessoal, você tem aqui a linguagem natural de você trabalhar com... Não sei se vocês já viram alguma coisa sobre você detectar a expressão do rosto de uma pessoa e o programa indicar se a pessoa está chateada, se está com depressão, se está com ansiedade, se está com algo tipo humor, né? Através do reconhecimento ali da face. Isso são linguagens naturais. Quando você vai para o comportamento das pessoas, algo comportamental das pessoas, tá? E você tem bibliotecas que você pode trabalhar com Python para você conseguir fazer essas situações, tá? Então é bem interessante. Por isso que a linguagem Python, né, ela está sendo a linguagem mais utilizada por conta dessas bibliotecas externas de terceiros para ajudar em vários tipos de situação que nós temos, beleza? Inclusive, pessoal, eu vi um vídeo de um sistema de câmeras, eu não lembro se em Londres, que ele detecta quando um lixo cai, né, de um carro, então um carro e cai um lixo. Ou seja, a pessoa daquele automóvel está jogando lixo na rua. Então ele vai detectar aquele lixo que caiu, automaticamente ele vai pegar a placa daquele carro e vai mandar uma cartinha de multa para o dono daquele carro. Então é bem interessante. E isso é feito, né? Inteligência artificial, com linguagem natural, com toda essa parte aí de bibliotecas utilizando Python. Certo? Bem interessante essas abordagens. Teve também, tem um dos ganhadores do Seducaton, né, que foi uma maratona de programação que a Seduc desenvolveu ano passado e teve a maratona no começo desse ano. Tem uma equipe que ela desenvolveu algo parecido utilizando Python, tá? Na verdade, teve várias equipes que utilizaram Python, mas essa em específico
tá utilizando o Python para ver as reações, né, da nossa face aqui, para dizer se a pessoa tá com algum tipo de problema, e isso vai auxiliar o trabalho de psicólogos, psiquiatras. Olha que interessante, né? Deixa eu trazer para vocês alguns exemplos de como é que você aplica as bibliotecas, né? Eu tenho aqui a biblioteca DateTime, pessoal, que ela trabalha com datas e horas, né? E aqui eu tenho um código, eu tenho que importar, obviamente, a biblioteca. E aqui eu criei aqui uma variável, né, que está pegando date, time, today, ou seja, a data de hoje. E aí você consegue chamar essa variável, colocar aqui, ela vai dizer qual é o dia de hoje. E também, pessoal, olha que interessante, esse dia.month, que é a variável que tem toda aquela informação, né? Eu consigo entrar no mês. E aí, quando eu boto dia.month, ele vai dizer qual é o mês. Dia.year, ele vai dizer qual é o ano, né? Porque o today, ele vai pegar não só a data de hoje, mas ele vai pegar data, mês e ano. Aí você consegue trabalhar com mês e ano separadamente. Biblioteca Math, já tinha falado. Aqui eu fiz um pequeno código com alguns módulos da Biblioteca Math, né? Aqui é o seno do ângulo, tá? E eu já transformei para radianos, certo? Cosseno, importante isso, não sei se você lembra. E aqui eu estou mostrando, né? Seno e cosseno. Peguei um número aqui, colocando direto, né, a variável, e eu descobri o fatorial desse número aqui do 5. Quem não lembra, o fatorial é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, tá? E mostrei o fatorial. Peguei 27, coloquei dentro de uma variável, tirei a raiz cúbica, 27, a raiz cúbica vai ser 3, tá? E peguei aqui o exponencial, né? Se você quiser uma coisa elevada a outra. Então, aqui no caso, pessoal, eu estou passando dois números. Quais são esses números? 4 e 5. Então, vai ser 4 elevado a 5, né? Que isso é a potência, a exponenciação. Outro exemplo bem interessante. Quero montar um calendário. Você tem a biblioteca Calendar. E aí eu passei aqui, ó, ano 2024, mês, agosto, estamos no mês de agosto. E quando eu coloco calendar.month, ano e mês, passa essas duas informações, ele vai montar um calendário. Temos a biblioteca Random, que é random, algo randômico. Então eu coloquei aqui, ó, random.randint, ou seja, números randômicos inteiros de 1 a 80. Então ele vai gerar números randômicos, né? Vai gerar números de 1 a 80. E aqui a saída que eu coloquei. O número sorteado foi tal, tal, tal. Isso é legal, porque dá para fazer um bingo, né? Dá para fazer também um joguinho, tipo assim, pense no número. Você faz um random, o computador escolhe um número e você vai tentar adivinhar, por exemplo, né? É interessante, você coloca if else no meio, certo? Mas deixa eu mostrar isso para vocês no Python, de fato, né? Aqui com o Python aberto. Deixa eu botar aquele ano. Não precisa ser só esse ano, tá, gente? Esse ano de 2024. Deixa eu botar logo o ano de 2025. O mês, sei lá. Como é que vai ser o mês 8? Não, como é que vai ser o primeiro mês do próximo ano? E aí eu vou. N. Tenho que salvar, né? Janeiro de 2025, né? Que é isso mesmo, é o ano de 2025. É o mês, né? Mês 1. E aqui tem, ó, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, tá em inglês. Mas ele tá mostrando aqui o nosso calendáriozinho. Olha que interessante, né? Da função math, import, fatorial, né? Digite o número para descobrir. Você vai digitar. O que você pode fazer? Logo dar o print, né? Direto aqui. Ou você pode separar assim, direto no print, mas eu vou falar aqui separado, ó. Fat. Veja, como eu tinha falado, abriu aqui, ó, as opções, todas as opções que eu tenho nessa biblioteca do Math. Número, eu quero descobrir esse fatorial. E agora eu vou dar um print, né? Então, o fatorial. Eu poderia economizar uma linha de código, botando tudo isso aqui no lugar desse fat. Enfim,
Vamos ver o que vai acontecer. Ó, digite 1 para descobrir o fatorial, sei lá, eu quero o fatorial de 8. Lembrar, né? Vai ser 8 vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Que dá 40.320, certo? Então tá aí. Coisas interessantes que a gente pode fazer com a bibliotecas, tá? E pessoal, eu coloquei no final do material as referências que eu utilizei, mas isso também vai ajudá-los a entender mais sobre bibliotecas, certo? A ver mais coisas, são sites que eu achei bem interessantes, que vai estar dando mais exemplos, vai estar dando mais informações sobre bibliotecas. Mas o que você tem que entender é isso. Agora é partir para aplicar isso no dia a dia. E aí, pessoal, vou passar um desafio para vocês, tá? Que vai misturar duas coisas, if, elif e else, que é o que a gente já sabe, você já sabe. E agora com a biblioteca. E eu escolhi a biblioteca Math, que é a biblioteca que tem vários módulos. Só para você praticar isso. E dentro dessa biblioteca Math, pessoal, eu escolhi só 4 módulos para você fazer esse desafio, que é o fatorial, acabei de mostrar para vocês. Raiz quadrada tem exemplo aqui no material, raiz cúbica tem exemplo no material. A único módulo que não tem exemplo é hipotenusa, mas aí vai ficar para vocês darem uma pesquisada, tá? Mas aqueles links no próprio índice que eu mostrei, né? Você consegue ir lá na biblioteca Math, ver a parte de hipotenusa e colocar em prática. O que você vai ter que fazer? Primeiro, você vai ter que pedir para o usuário qual a função que ele quer utilizar. Por isso que tem o if, elif, else, tá? Então, você digite 1 para utilizar a função fatorial, 2 raiz quadrada, 3 raiz cúbica, 4 hipotenusa, um exemplo, tá? Depois que ele entrar nas funções, aí você vai pedir qual o número do fatorial que você quer saber. Isso na função do fatorial. Raiz quadrada. De qual número você quer saber a raiz quadrada? De qual número você quer saber a raiz cúbica? E a hipotenusa, você sabe que a hipotenusa é elevado ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos, né? Aquela formulazinha. Então, a hipotenusa você tem que passar duas informações, que é o A e o B, certo? Sei lá, descubra a hipotenusa de quais números, do triângulo, né? Você pode botar lá o triângulo retângulo, enfim, tá? De quais os catetos para você descobrir, que você quer descobrir a hipotenusa, um exemplo. Então, você vai fazer tudo isso, pessoal, e obviamente, né? Você vai pedir as informações, você vai fazer os cálculos, e você vai ter que mostrar as respostas de cada funçãozinha aí. E aí vai ser essa mistura de biblioteca com if, elif e else. Beleza? Esse é o desafio que você tem para fazer individual, ok? Pessoal, agora tem um desafio um pouquinho mais interessante, que pode ser feito em dupla ou em trio, 2 ou 3. Não pode ser individual, porque o individual já foi. Esse desafio, pessoal, vai envolver basicamente tudo que nós já vimos até agora. Biblioteca, acabamos de ver esse assunto. If, elif e else. Lista. Estrutura de repetição while. Na verdade, você vai simular um bingo, tá? Mas como é que simula um bingo, professora? Eu mostrei aqui no material uma biblioteca chamada de Random, que você consegue gerar números aleatórios de um a determinado número. E ele vai, quando você bota para ele funcionar, ele vai jogando números. Mas ele pode se repetir. E o bingo você sabe que não pode repetir pedras. E aí você vai utilizar a lista para você salvar esses números que foram rodados, né? Que estão saindo. Até porque quando você binga, diz lá, bingo, né? Aí você vai conferir as pedras. Então, por isso que tem que ter uma lista para guardar todos os números que estão sendo chamados, tá? E aí, pessoal, você vai repetindo isso, né? Vai repetindo o número saindo, vai ter que comparar se ele já saiu. Se ele já saiu, você vai ter que rodar de novo. Então, né, tem que pensar aí bem interessante aí como é que vai ser isso. E o jogo só para, né? Só para de chamar pedra quando alguém
gritar bingo, mas obviamente a gente não vai ter o gritar e vai parar, né? Você está programando. Então, a condição, tá? Enquanto for diferente de bingo. Bingo, entre aspas, literalmente é a palavra. E aí você tem que botar sempre no final, tipo assim, teve bingo? Então, sim ou não? Então, enquanto for diferente de sim, né? Ou então, enquanto foi igual a não. Então, teve bingo? Não, repete. Teve bingo? Não. Teve bingo? Não. Teve bingo? Não. Teve bingo? Sim, para. E aí você vai mostrar tudo, vai mostrar todas os números que foram chamados, né, para fazer a conferência ali dessa simulação desse bingo. Entenderam? Mais ou menos isso que você tem que fazer. Então vai misturar tudo. Vai juntar tudo. Biblioteca random, if Elif else, lista e while. Beleza? Aí, pessoal, esse desafio não é só para você fazer o código aqui e mandar para mim. Não. A dupla ou o trio vai ter que gravar um pequeno vídeo explicando como fez aquele código, como é que desenvolveu aquele código. Esse vídeo não tá aqui, vou já atualizar. Esse vídeo não pode ser muito grande, tá? Até 2 minutos de vídeo, para você explicar rapidamente ali a ideia que você teve para fazer. 2 minutos de explicação. Então, o que você vai entregar para mim? Você vai entregar o código, obviamente, do Python e o vídeo. Dica para não pesar no seu drive, para não pesar no meu drive. Grave o vídeo, joga esse vídeo pro seu YouTube. Todo mundo tem um Gmail, todo mundo deve ter um canal do YouTube. Nem que não utilize, mas tem. Grave esse vídeo, jogue pro YouTube, né? Faça o upload lá no YouTube e pegue o link do vídeo e manda para mim. Que aí eu consigo ver. Não precisa nem botar lá como listado, bota lá como não listado. E aí eu consigo ver o vídeo. Tá bom, pessoal? Então é isso. Bons estudos. Até a próxima.